nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 18 de junho de 2025, 1 da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos ontem uma live aqui que a gente acompanhou, inclusive, sobre um possível grande ataque iraniano. Os iranianos falaram que seria uma noite para não se esquecer, que o mundo se lembraria da noite, não sei o que lá, e aconteceu nada, meu amigo. Teve um monte de foguetes lançados, de mísseis lançados do Irã para Israel, foram todos interceptados, nenhum problema. No final das contas, Israel decidiu reabrir a economia, reativar as fábricas, em breve vai voltar os voos lá no Ben Gurion, ou seja, meio que está voltando à normalidade Israel, enquanto o Irã continua sendo destruído lá. Israel faz o que quer lá no Irã, não tem mais nenhum risco de reação do Irã, né? Bom, a grande dúvida do dia é a questão do Trump. Como a gente falou ontem, o Trump entrou no Conselho de Segurança Nacional, parece que ele saiu do Conselho motivado a declarar guerra contra o Irã. Falou que exigiu uma rendição incondicional do Irã. O Ayatollah já respondeu hoje dizendo que não vai se render. Isso era esperado. O próximo passo disso é os Estados Unidos colocar as forças dele para atuar e destruir Furdol, né, que é a usina profunda que o Irã tem para fazer a bomba atômica. Mas, ao mesmo tempo que o Ayatollah negou a rendição, tem um monte de gente falando que vai ou para Oman ou para Washington para tentar conversar com o Trump. Não se sabe se é gente do governo que quer trair o Khamenei, né, quer negociar com os Estados Unidos alguma coisa indiretamente. Não sabemos o que é. O fato é, o Irã mostrou claramente que não tem capacidade de reação. O Maduro falou a favor do Irã, só falta o Lula agora também jurar amores ao Irã, tá? E na Rússia o pessoal está preocupado, porque essa queda tão rápida do Irã mostra aquilo que a gente vem falando, né? Não tem competição para esse armamento soviético, esse armamento russo que o Irã usa para se defender, simplesmente não tem chance nenhuma. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Brasil com Lula é só ladeira abaixo, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente começar, só lembrar a vocês que continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, tá? Israel mais uma vez está fazendo evacuação aqui de uma área, continuam as operações todas aqui na faixa de Gaza, também aqui na Judéia e Samária, também aqui no sul do Líbano, nada disso parou, tá? É que como esse outro assunto é muito mais importante, a gente acaba falando mais sobre a questão do Irã, né? Bom, neste momento que eu estou falando, que eu estou gravando o vídeo aqui, por volta de 7 da noite lá em Jerusalém, há uma ameaça de ataque do Irã. Então vem mais uma barragem de mísseis lançados pelo Irã contra Tel Aviv, principalmente aqui contra a região de Tel Aviv. Provavelmente vão ser interceptados, não vai ter nenhum problema, mas de qualquer forma, só para vocês saberem, continuam algumas ameaças, mas cada vez menores, né? Ontem o pessoal anti-israelense, né, o pessoal lá do Irã, mandou essa mensagem aqui, olha, atenção, urgente, a noite que o mundo nunca vai esquecer, fiquem ligados, e não sei o que lá, e TV iraniana, né? O mundo nunca vai esquecer a noite de ontem. Eu até empolguei, abri uma live aqui, vou deixar o link da live para quem quiser acompanhar a live. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Porque, assim, existe o risco do Irã ter uma bomba atômica, ou então fazer uma bomba suja, né? A bomba suja é aquela bomba que a explosão é convencional, mas ela espalha dejetos radioativos, espalha material radioativo e com isso contamina uma área enorme, né? Então, sei lá, o Irã podia fazer alguma coisa desse sentido, né? E acabou que foi decepcionante, porque fizeram isso daqui também, essa gravação aqui, ó, acariciando uma bombinha atômica, bebê aqui, coisa e tal. Eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é sinal de desespero. É o que eu falei pro pessoal na live ontem. Isso aqui, eles não estão querendo assustar os israelenses. Eles sabem que os israelenses sabem que eles não têm capacidade de fazer mais nada. Eles estão querendo dar alegria, ou pelo menos a esperança, para o povo lá no Irã. A dificuldade do Ayatollah nesse momento é controlar o próprio povo, é manter o povo apoiando ele ali minimamente, no final das contas. É a situação de todo derrotado pela guerra, porque ele não está mais tomando decisão visando o país dele, está tomando decisão visando ele próprio, a manutenção do poder dele dentro do país, né? O Saddam Hussein, na primeira guerra do Golfo, tomou essas decisões também, e ele acabou se dando bem, porque embora os Estados Unidos tenha dado uma surra no Iraque na primeira guerra do Golfo, o Saddam continuou no poder, e depois que os Estados Unidos foi embora, ele conseguiu refazer a máquina de guerra lá, só depois que teve a segunda guerra do Iraque, que aí sim ele foi destruído, né?
E agora, o Putin está nessa também. O Putin já perdeu a guerra na Ucrânia lá em 2022. Em março de 2022 ele já tinha perdido a guerra. Aí, agora, o que está fazendo lá? Ele está tentando uma maneira dele continuar no poder e a coisa, esperando a coisa acabar, passar e coisa e tal. A campanha lá da Rússia na Ucrânia é para tentar manter o povo russo ali, não continue apoiando o grande líder e não sei o que lá, né? Enfim, fizeram um monte de ameaça, que olha só, essa noite o Irã mandou um vídeo ameaçador, que espere o fim de Israel. Isso eu estou falando hoje de ontem, tá? Estou falando hoje de ontem. Espere o fim da coisa. E no final das contas, não teve nada, meu amigo, não teve porcaria nenhuma. Aqui, ó, precisamos dar uma resposta muito forte ao regime zionista, disse aqui o Ayatollah e coisa e tal, e no final das contas não teve nada. Tá aqui, ó, um monte de interceptação, né? Essa noite terá uma surpresa que o mundo vai se lembrar por séculos. E teve um monte de interceptação, nada além disso. Não teve nada, nenhum míssil do Irã, aliás, acho que 2 mísseis do Irã chegaram a cair na terra, mas em locais que não causaram nenhum dano, né? Aqui, ó, a última onda de mísseis do Irã teve 3 mísseis. Cara, ou seja, é aquilo que a gente falou, né? O Irã tem um monte de mísseis, tem mais de 3 mil mísseis lá, tem míssil pra caramba. Mas lançadores eles não têm. Israel, toda vez que o Irã, como Israel conseguiu o domínio aéreo do Irã, como Israel atinge qualquer área do Irã a hora que quiser, no momento que o Irã usa um lançador para lançar um míssil desses, o Israel sabe onde é que está o lançador, vai lá e destrói o lançador. É menos um lançador que o Irã pode usar. Então, a cada leva de mísseis que o Irã lança contra Israel, fica menos, né? Fica menor, e quanto menor, fica mais fácil de interceptar. O Saul Sadka está falando aqui, ó, o milagre que aconteceu algumas noites atrás. Isso aqui não foi ontem não, tá? Que o Irã lançou 450 mísseis balísticos contra uma cidade populosa como é Tel Aviv. Tel Aviv é enorme, tá? É uma cidade muito grande. E aí, um desses casos caiu no meio de um lote, num lote vacante, né, de 500 metros quadrados, que um dia teve um cinema Art Deco, que o pessoal ficou até muito triste, porque esse cinema tinha sido demolido por conta de briga de donos, né, os donos brigaram, tinha coisa de herança, não sei o que lá, acabaram demolindo um cinema que era bonito lá em Tel Aviv, coisa e tal, e ficou um estacionamento, ficou uma área vazia lá, e justamente ali caiu um dos mísseis, quebrou as janelas dos prédios em volta, quebrou coisas em volta ali, mas não atingiu ninguém, né? Então, realmente, é impressionante como é que parece que realmente teve uma ajuda divina para Israel aqui. O míssil caiu naquele ponto ali, sem afetar nada, né? Mas, infelizmente, vocês sabem, houve outros casos em que os mísseis acabaram matando. A gente tem um caso de 26 mortes, eu acho que é o número de civis mortos por esse ataque, civis israelenses mortos por ataque do Irã, né? E, de qualquer forma, é um número muito menor que os 5 mil, que era o pior caso desenhado por Israel para esse conflito, ou seja, realmente um número irrisório que mostra que o Irã está totalmente perdido, perdeu essa guerra, né? Aqui, ó, o maior lançamento de mísseis do Irã, o Israel estava esperando centenas de mísseis por dia e agora mal dão 5 de cada vez menos mísseis sendo lançados, né? O ministro da Finança de Israel deu uma declaração dizendo que olha, enquanto as ruas de Teherã estão vazias, e realmente estão, ninguém tem coragem de ficar em Teherã, Israel vai reabrir a economia. Então vai começar agora a diminuir as restrições, começar a abrir comércio, começar a reabrir a economia de Israel. Em breve devem voltar os voos também, deve normalizar a economia lá em Israel, né? Bom, para não dizer que ontem não teve nada de ruim para Israel, teve um drone que foi derrubado pelo Irã, né? Então um drone caro de Israel que infelizmente foi derrubado pelo Irã, caiu ali no deserto e coisa e tal, mas nenhum avião israelense foi derrubado pelo Irã, tá? Tem um monte de fake news falando de vários números de aviões derrubados pelo Irã, é tudo mentira, nenhum avião israelense caiu, agora caiu um drone. Esses drones são caros, tá? Isso não deixa de ser uma coisa ruim, mas não é o fim do mundo, né? Outra coisa também que a gente pode dizer como algo ruim que aconteceu ontem, estão crescendo as ameaças de fechamento do Estreito de Hormuz, que bloquearia 40% da produção de petróleo, né? Agências marítimas estão avisando aos navios para evitar águas territoriais iranianas aqui no Estreito de Hormuz, ou seja, passar bem coladinho aqui essa ponta aqui pertence ao Omã, tá? Passar bem coladinho aqui de Omã, nessa pontinha aqui da coisa, para evitar as águas do Irã aqui devido a riscos de segurança.
Mas em última análise é isso. Em Israel não teve nada, não pegou nada. Agora, do outro lado, falando lá sobre o Irã, aí a história é outra, né? Ontem teve mais um monte de coisa, inclusive pela primeira vez ataques aqui, pela primeira vez, já teve outros ataques aqui em Mashhad, aqui também, mas enfim, finalmente Israel começou a agir também no leste do Irã, né? Bom, o que a gente teve aqui de ontem de mais impressionante? Quando eu terminei o vídeo de ontem, o Trump estava ainda no Conselho de Segurança Nacional, não tinha ainda decidido o que ia fazer. Logo depois que eu publiquei o vídeo de ontem, saiu a notícia do pedido do Trump de rendição incondicional do Irã. Então o Trump deu a mensagem dele dizendo que quer a rendição incondicional do Irã. Seria a condição, imagina-se, para os Estados Unidos não entrar na guerra, porque quando você oferece a rendição incondicional, você oferece ela em troca de alguma coisa, né? Geralmente é em troca da vida da elite, ou seja, a elite aristocrática socialista lá do Irã poderia se exilar em algum outro canto sem ser morta, né, sem morrer, e pronto, e só isso, entrega, rendição incondicional, não tem condições, do jeito que entregar vai ser, né? A gente não sabe quais seriam, portanto, as condições que Israel e os Estados Unidos fariam. Imagina-se que o Trump pediu a rendição incondicional sobre a condição de que, senão, ele vai entrar nessa guerra. A gente sabe que Israel pediu a ajuda do Trump nessa guerra para o caso da usina de Furdol. A gente já tinha falado sobre isso. É a usina de enriquecimento de urânio para nível nuclear do Irã. É uma usina mais moderna. Não é Natanz. Natanz já foi destruída por Israel. Ela era uma usina mais antiga de enriquecimento de urânio, mas ela é profunda, mas é relativamente simples. Então Israel conseguiu destruir ela lá, não tem problema. Agora, essa outra usina, que é Furdol, é muito mais profunda, o Irã fez justamente para impedir ataques israelenses, e aí a questão os Estados Unidos poderiam resolver esse problema muito rapidamente. Israel está incentivando o Trump a entrar nessa justamente para resolver rápido o problema, né? Então, bom, o Trump pediu então a rendição incondicional, o Ayatollah falou que não vai se render, a resposta saiu hoje cedo, não vai se render. De novo, ele está, a essa altura, lutando pela própria sobrevivência política, né? A rendição incondicional não quer dizer necessariamente que vão deixar os caras sair, não. Pode ser que seja um tribunal, vão ser julgados, né? O tribunal vai julgar esse pessoal. Então o Khamenei sabe que ele está ferrado, ele não tem salvação, né? Então ele diz que não vai se render, né? Ou seja, ele está querendo manter o poder na expectativa de ter uma situação tipo Primeira Guerra do Iraque, que os Estados Unidos destrói tudo, mas sai. Aí continua o governo lá, continua o regime do Irã por lá. Bom, houve um ataque contra a defesa aérea no campo de Furdol, né? Furdol a defesa antiaérea da parte de cima foi destruída, todas as instalações em cima da terra já foram destruídas, mas agora a questão é como é que atinge as centrífugas que estão lá no fundo da coisa, né? E a melhor maneira de fazer isso é usando o MOP, ou a GBU-57, que ela é lançada pelo bombardeio pelo B-2, é essa bombinha aqui, ela tem uma capacidade de penetração muito grande, ela tem a capacidade de penetração aqui, ela é lançada pelo B-2, tá? Só pode ser lançada pelo B-2, e daí ela entra penetrando o chão, ela pode atingir 60 metros de concreto puro e até 200 metros de rocha, né? De solo. E aí, com isso, certamente atingiria as centrífugas do Irã, que estão a cerca de 90 metros de profundidade lá em Furdol, né? Então tá aqui, ó, a gente tem já informações de que tem vários B-2 conversando, e estão preparando para lançar a GBU-57, que é esse grande penetrador aqui, que chega, como eu falei, a 60 metros no concreto, tá? Se for concreto puro, ela funda 60 metros ali, né? Ou seja, dá para ver que realmente é impressionante, né? Tem mais imagens, essa aqui, ó, essa aqui que é a bomba. É um brinquedinho bacana, né? Tem aqui a comparação de várias bombas que os Estados Unidos têm, bombas penetrantes, né? De novo, aqui é no concreto, chega a 6.100 centímetros, ou seja, 61 metros. Aqui a GBU-57, que é essa bomba principal aqui, que eles precisariam usar. Israel tem algumas bombas dessas também. Aqui, ó, tem bombas israelenses aqui nesse gráfico aqui, mas mostra que elas não teriam capacidade de atingir as centrífugas lá em Furdol, né?
E bom, tudo indica que o Trump está cogitando seriamente entrar nessa guerra. Ele não declarou nada ainda, tá? Por enquanto, ele está só na preparação. Mas a gente está vendo, alguns dias atrás foi um monte de stratotanker, que são aqueles aviões cargueiros que levam combustível. Agora são C-17. C-17 é avião cargueiro normal, que leva arma, munição, esse tipo de coisa. Mas um monte deles aqui saindo dos Estados Unidos, indo em direção à Europa, né? Então, olha só, eu acho que estão se preparando. Veja, para entrar numa guerra dessa, não é fácil, né? Os Estados Unidos têm uma musculatura grande, mas até exercitar, preparar. Então, eu imagino que deve ser alguma coisa que a gente vai ver lá pelo final de semana, a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Mas estamos na expectativa aí do dia que vai ser. Ah, sim, e mais um porta-aviões está indo para lá. Tá? Já tinha um porta-aviões ali perto do Irã, já foi um outro porta-aviões que saiu do Pacífico, foi para o Irã, e esse daqui saiu dos Estados Unidos, está indo em direção à Europa, provavelmente vai chegar ali pelo Mediterrâneo, também naquela região, ou seja, haveriam 3 porta-aviões americanos para cuidar do caso do Irã, né? Ou seja, é uma forma realmente de... Tudo indica que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra, tá? O Doomsday Plan, né, o E-4B, que é o avião presidencial americano preparado para evento de guerra nuclear, já está preparado, já foi para Washington, já pousou perto de Washington para caso de necessidade. Então, de novo, não é nenhuma emergência, mas se tiver alguma coisa, o presidente americano é levado para esse avião decola, ele pode ficar horas e horas no ar, pode ser reabastecido, pode ficar indefinidamente no ar e seria a proteção do presidente americano em caso de uma guerra nuclear, né? A última vez que esse avião pousou perto de Washington foi em 11 de setembro de 2001. Lembra no ataque contra as Torres Gêmeas lá, o 11 de setembro? Realmente muito crítico, né? Era para caso houvesse uma ameaça maior, né? Agora, o Trump teria sido apresentado com um grande número de opções para agir no Irã. Então, ou seja, o que eu estou vendo que está acontecendo é o seguinte, o Trump não falou nada ainda, mas a coisa já está meio que decidida, ou seja, o Trump já recebeu do Pentágono, dos oficiais dele, um monte de opções do que ele vai fazer no Irã, não sabemos ainda qual vai ser a participação dele. Hoje o Trump falou que eu mandei o Netanyahu continuar indo. Vai lá, continua lá, Netanyahu. Ou seja, ele está dizendo que ele está apoiando o Netanyahu nessa guerra, né? Isso é uma mudança importante, tá, gente? É uma mudança importante porque muitos MAGA, aliás, está cheio de MAGA agora brigando com o Trump, os influencers que estavam recebendo a graninha lá da Rússia, né? Agora estão apoiando o Irã, lógico, o Irã é amigo da Rússia, né? E aí o pessoal tá todo mundo criticando o Trump, que não pode, Trump, mas pelo visto o Trump já decidiu, já fechou assunto nisso daí. Vai ser até bom para expor esses MAGA, esses influenciadores pagos pela Rússia, né? Aqui, ó, o Wall Street Journal diz que Israel tem outro plano para destruir Fordol e é capaz de destruir isso independentemente. Então, o Israel quer que os Estados Unidos vá para destruir Fordol mais rápido, para evitar problemas, mas que se isso não for possível, que se o Trump voltar atrás e não quiser entrar nessa guerra, né, sabe que o efeito taco tá aí, né? Trump again, chicken out, o Trump pode amarelar de novo, mas mesmo que isso não aconteça, Israel tem como destruir esse campo de Fordol, né? É verdade, o pessoal fez uma brincadeira aqui, ó, que o campo de enriquecimento de Fordol é muito bem fortificado debaixo da terra, mas ele tem uma falha de desenho, uma falha de projeto. Existe uma saída de calor que é bem definida, mas se você conseguir jogar um ataque bem naquele buraco ali, vocês já entenderam a brincadeira, né? Tá fazendo a brincadeira com o Star Wars, que quando o Luke Skywalker destrói a Estrela da Morte, né, que tinha falha de desenho e coisa e tal, né? É uma brincadeira isso daqui, tá? Mas, embora tenha sido essa brincadeira, a coisa é séria, tá? De fato, Israel avisou que tem um plano para eliminar Fordol, mesmo que os Estados Unidos não entrem nessa guerra, né? A gente não sabe qual é esse plano, não vamos falar qual é o plano, mas existe isso, né? Bom, em Teherã continuam muitos bombardeios israelenses lá, a cidade continua totalmente à mercê de Israel, nenhuma defesa antiaérea, os israelenses atingem tudo que quiser lá, todas as bases do governo, todas as refinarias, tudo está sendo destruído. Teve uma grande explosão ontem à noite ali nas montanhas próximas de Teherã, né? Onde tem essa base aqui, ó, isso aqui é uma base de munição convencional e de mísseis, é o Rogir Missile Production Complex, o complexo de produção de mísseis de Rogir, que fica a sudoeste de Teherã e foi atingido por Israel, sudeste de Teherã, e teria sido atingido por Israel, né? Dá para ver aqui que tem um local de teste, um campo de teste e produção de mísseis,
e isso daqui é o que causou essa grande explosão que você está vendo aqui. Aqui acho que tem a imagem da explosão também nessa outra, bonita essa imagem, né? Seria esse campo que foi destruído ali, né? Aqui é o caso de Fordol, tá? Fordol é essa usina que está 90 metros lá embaixo, a gente já falou sobre ela, e justamente esse é o ponto que seria necessária a ajuda americana. Fora isso, Israel não precisa dos Estados Unidos para nada, já ganhou essa guerra, já destruiu o Irã completamente, e inclusive a gente vai ver como é que isso está deixando o pessoal russo preocupado, né? Porque eles estão vendo que os equipamentos soviéticos, os equipamentos russos, são uma bosta, né? Isso tem muito, dá um recado muito importante para a Rússia. O Putin já está no modo de tentar se manter no poder lá na Rússia também. Agora muitos russos estão se fazendo a pergunta, né? Pô, o Putin fica falando que a gente está brigando com os Estados Unidos, que está brigando com a OTAN e coisa e tal, mas a verdade é que se a OTAN usar o equipamento dela mesmo, vai estar tomando cafezinho na Praça Vermelha no dia seguinte, é o que eu sempre falo. Os russos vinham falando que estão brigando com a OTAN. Não estão brigando com a Ucrânia, estão se ferrando bonito lutando contra a Ucrânia. No dia que a OTAN de fato entrar nessa guerra, meu amigo, você vai perceber facilmente pelo pessoal americano e europeu tomando cafezinho na Praça Vermelha, né? E aí os russos começam a perceber, pô, será que o Putin sabe o que está fazendo mesmo, né? Porque, pô, olha o Irã, né? Acabou, né? Bom, não é o primeiro, teve a Síria também. A Síria acabou e agora o Irã acabou, né? Bom, ontem, quando a gente estava ao vivo, a gente mostrou que Israel avisou para os persas, né, o pessoal do Irã, sair dessa área aqui, que é o Distrito 18, lá em Teherã. Dá para ver que aqui tem o aeroporto de Teherã, e essa área aqui ó, é uma área em que eles armazenam munição, armazenam bombas, foguetes e coisa e tal. Israel ia atingir essa área aqui, então pediu para o pessoal evacuar isso daqui, e de fato isso daqui é o Distrito 18 pegando fogo lá, explodindo. Israel avisou para os civis saírem, se algum civil ficou ali, morreu, meu amigo, mas foram avisados para sair daquela região, né? Aqui, ó, mais ataques israelenses na capital Teherã, com vários incêndios sendo vistos em toda a cidade, continuam os ataques muito grandes. Isso aqui já é hoje cedo, hoje é 18 cedo. Até aqui a gente estava vendo os ataques de ontem à noite, né? Mas agora hoje cedo aqui já teve mais ataques aqui nas montanhas ali próximas de Teherã. Aqui foi uma base militar de Nabi Akram, em Kremenchach, também foi atingida. Aparentemente que foi atingida aqui foram helicópteros do Irã. A Força Aérea Iraniana nem saiu do solo, tá? Porque eles sabem que não tem como competir com os F-35 israelenses, então estão sendo todos destruídos em solo. De qualquer forma, Israel está destruindo exatamente para tirar qualquer capacidade futura do militar do governo do Irã. Então todos os 8 helicópteros que tinham ali no Irã foram todos destruídos nesse ataque, né? E também teve esse Boeing aqui, que é um Boeing tanque, né, para abastecer outros aviões. Então, repara que o 747, que é um avião de passageiro, Israel não atingiu o avião de passageiro, mas o avião tanque, que pode ser usado para motivos militares, foi eliminado ali também nesse ataque israelense, né? E agora também pela manhã você vê muito incêndio lá em Teherã, muita coisa em Teherã pegando fogo lá, muitas explosões. Continuam as atividades israelenses ali em Teherã contra o Irã, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra faz o relatório deles aqui, mas mais uma vez não vale a pena a gente entrar em detalhes, porque a gente já falou sobre tudo que eles estão falando aqui. O Irã lançou cerca de 400 mísseis balísticos e cerca de 1.000 drones no total desde o início desse conflito mais forte, né? E o fato é que, como a gente falou aqui, cada vez eles conseguem lançar menos e não conseguem atingir nada. São 24 pessoas que foram mortas em Israel, cerca de 50 feridas, cerca de 500 feridas. Muito menos do que o exército israelense tinha antecipado, né, e planejado as operações, ou seja, mostra que foi uma vitória maiúscula contra o Irã. Ou, por outro lado, mostra como o Irã era muito mais fraco do que se supunha, né? E isso é um alerta. O regime do Bashar al-Assad na Síria desabou completamente. A Rússia não conseguiu ajudar o Bashar al-Assad. O Irã está desabando completamente. Por quê? Porque o Putin não consegue ajudar o Khamenei, o Ayatollah. Norte da África também, um monte de governos golpistas que tem no norte da África, está todo mundo arriscando cair, porque a Rússia também tirou o apoio a todos eles, né? Ou seja, o que está mostrando esse ataque é uma grande fragilidade da Rússia em si, né? E aí o Chris O traz a informação aqui que esse colapso militar rápido do Irã está sendo, os blogueiros militares russos estão culpando a corrupção enorme que tem no país, né?
toda ditadura é muito corrupta, tá? Por quê? Porque numa democracia você tem oposição que critica as pessoas. Aqui no Brasil a gente ainda tem um restinho de oposição, a gente consegue criticar a roubalheira do Lula com o INSS, coisa e tal. No momento que isso aqui virar uma Venezuela, e o Alexandre de Moraes e o Lula estão correndo para isso acontecer rápido, no momento que virar uma ditadura, aí não pode mais criticar o governo, aí corrupção. Ah, criticou o governo, fake news, fake desinformação, não pode criticar o INSS não, que coisa é isso, né? Criticou o Alexandre de Moraes que está usando o jatinho da FAB, não pode, aí a corrupção corre solta. É o problema que tem a Venezuela, que tem a Rússia, que tem o Irã, que tem toda a ditadura. Acaba tendo corrupção sistêmica, acaba comendo por dentro o governo a corrupção, né? Então é muito engraçado porque eles estão preocupados com a queda do Irã, né? Porque, de novo, está mostrando a superioridade do equipamento ocidental frente ao equipamento russo. O Irã, o grosso das forças armadas iranianas é com equipamento russo, né? A Rússia, os ucranianos só não estão tomando cafezinho na Praça Vermelha, lá em Moscou, ainda, porque ainda não receberam ajuda decente do Ocidente, né? Se tivessem recebido tudo que pediram, já estavam tomando cafezinho lá em Moscou também do mesmo jeito. No dia que a OTAN entrar nessa guerra, a OTAN vai tomar cafezinho lá em Moscou rápido, né? Por quê? Porque corrupção, meu amigo, não tem só no Irã, não, tem na Rússia também. E, aliás, isso é um problema que afetou o Putin, né? O Putin achou que o exército dele ia ser muito mais forte do que realmente foi quando fez a entrada na Ucrânia. Ele achou que tinha uma força militar muito maior do que realmente tinha. E por que ele não tinha tanta força assim? Porque, porra, muita corrupção. O comboio que ia lá do Belarus até Kiev, logo no início da guerra, um monte de veículos furava o pneu. Por quê? Porque o pessoal comprava pneu superfaturado, pneu usado, botava pneu usado no lugar de novo, para embolsar o dinheiro. Corrupção no exército russo. Exército é um negócio fácil de fazer corrupção, meu amigo, é fácil pra caramba, porque você compra, sei lá, 500 caixas de munição para gastar em tiro, né, para os alunos darem tiro. Ao invés disso, você compra só 10 caixas, fala para cada aluno dar um tiro só, no seu relatório vocês criaram 500 tiros e você gastou, e no final das contas não faz diferença, quem é que vai contar lá cartucho para saber se gastou mesmo, tantos tiros ou não gastou? Tem um monte de oportunidade, porque as atividades do exército, em última análise, em tempos de paz, simplesmente não importam, não fazem diferença nenhuma. Lá na China, encontraram foguetes chineses com água ao invés de combustível. Por quê? Porque, pô, bota água lá, pô, embolsa o dinheiro do combustível, pô, bota o dinheiro no bolso, não vai fazer diferença mesmo, não vão lançar míssil nenhum mesmo. Quando resolverem lançar esses mísseis, aí já vai ser outra pessoa e coisa e tal, e o dinheirinho já está no seu bolso. Então, esse é o problema dos militares, né? Se você não tiver um controle muito grande, não tiver uma democracia para a oposição vigiar esses gastos absurdos, você acaba como o Irã, acaba como a Rússia, né? O pessoal dizendo aqui, ó, que o Ocidente encontrou o plexo solar do Irã atingindo precisamente metodicamente. Claro, não teria como ajudar de dentro, né? Quem ajudaria isso, né? Outra coisa que eles estão falando, segundo o plexo solar, vocês sabem isso daqui, né? Seria um ponto fraco da pessoa, né? E aí eles ficam dizendo também que teria muito infiltrado, que o Mossad estaria infiltrado muito no regime, por isso eles sabiam de tudo e coisa e tal, muita corrupção, por isso que não deu errado. O curioso é que tudo que eles falam aqui sobre o Irã é válido para a Rússia também. E o pessoal está fazendo essa conta. Caramba, se o Irã caiu tão rápido com o equipamento ocidental, se a Ucrânia receber equipamento ocidental mesmo, receber de verdade ajuda do Ocidente de verdade, a Rússia não dura nem um dia. Não dura uma semana. Olha quem ajudou aqui. O presidente Maduro da Venezuela está pedindo que a China, a Rússia, a Turquia e todas as nações islâmicas ajudem o Irã. Ué, Maduro, você não vai lá não, cara? Vai lá, Maduro, é você ajudar o Irã lá, pô. Leva o exército venezuelano para ajudar o Irã lá, pô. Eu vou te falar um negócio, cara. O pessoal que tá ficando do lado do Putin, do lado da Rússia, vai ficar do lado do Maduro, vai ficar do lado do Irã. Não tem jeito, essa turma tá toda junta, né? E pior, aqui no Brasil, o pessoal que fez o Hélia e botou a gente no meio dessa porqueira de países inimigos. Bom, olha só, o Trump falou mais uma merda hoje. Tá? O Trump falou que a guerra, né, da Rússia com a Ucrânia é muito estúpida, que jamais teria acontecido se eu fosse presidente. O Putin não teria feito isso. De novo, a gente nunca vai saber se teria ou não teria acontecido, né, Trump? E aí eu falei com ele ontem, e ele ofereceu ajuda para mediar o conflito entre Israel e Irã. E aí eu disse, me faz um favor, media o seu próprio conflito, Vladimir. Vamos mediar a Rússia primeiro, vamos resolver o problema da Rússia primeiro, depois você se preocupa com os outros. E o Putin não deve ter gostado disso não, hein? Mas
isso é importante, eu falo para vocês, o Trump é um idiota? É um idiota, mas ele está chegando no lugar certo, ele está indo no sentido correto, né? Daqui a pouco ele vai perceber que ele tem que ajudar a Ucrânia mesmo e não tem alternativa. Mas eu acho que isso vai funcionar também. Muitas pessoas foram mortas e não sei o que lá, né? Aqui, ó. O Peter Dossi está repetindo que o Trump teve a reunião do Conselho de Segurança, não chamou a Tulsi Gabbard. A Tulsi Gabbard, Rousseff, que é chefe da CIA, não foi para a reunião do Conselho de Segurança americano. Ninguém é maluco, sabe que ela é espiã dos russos, né? E o pessoal Rousseff, tá todo mundo apoiando o Ian, cara. Esse cara aqui, o Nick Fuentes, tá dizendo, olha só, que isso vai acabar, eu vou acabar ajudando a voltar ao terceiro templo em Jerusalém, coisa e tal. Eu não sei se ele falou isso, é lógico que ele falou isso em tom de crítica, mas olha só, gostei, terceiro templo, tá valendo, né? Vamos ver, pô, né? Enfim, tá o Nick Fuentes, tá o Tucker Carlson, o Steve Bannon, essa turma toda de Roussettes que estava em torno do Trump, tá todo mundo apavorado. Não, que não pode entrar na guerra com o Irã, porque prejudica. Por quê? Porque eles ganham dinheiro da Rússia, eles não querem deixar de ganhar dinheiro da Rússia, e a Rússia quer ajudar o Irã, então tá botando essa tropa toda para criticar o Trump por entrar na guerra do Irã. Né? Só lamento. O Trump parece que está indo para o caminho correto, né? Embora, do ponto de vista econômico, o Trump continue fazendo um monte de lambança com a One Big Beautiful Bill dele lá, o pacote bonito e grande dele lá, continue sendo uma besteira, a tarifa continua sendo uma besteira, mas pelo menos, do ponto de vista militar e geopolítico, o Trump está caminhando para o lugar correto. Mais do que isso, abriram uma investigação sobre o Tucker Carlson, tá? Abriram uma investigação. Aqui, ó, segundo estão dizendo, uma firma pagou 180 mil reais da Embaixada do Catar para a empresa do Tucker Carlson. Estão fazendo uma investigação no Tucker Carlson aqui, porque pô, o cara é Rousseff, o cara tá dinheiro, a gente sabe disso. O Tim Pool é outro, essa turma toda de Rousseff vai ser desmascarada lá nos Estados Unidos, pode esperar. E, bom, o Pete Hegseth falou que está preparado para executar qualquer decisão que o Trump tome sobre guerra ou paz. De novo, Trump não falou nada, mas com toda essa movimentação de jatos indo para lá, de bomba para lá, de não sei o que lá, avião indo para lá, porta-avião indo para lá, meu amigo, vai entrar, não tem outra alternativa a essa altura, né? E o mais impressionante é o que eu falo para vocês, o pessoal tem essa ideia de que esses influenciadores, o Tucker Carlson, Steve Bannon, ou até eu aqui no Brasil, né, que a gente tem uma importância muito grande, que nós influenciamos as pessoas. Eu falo para vocês sempre que não. As pessoas têm a opinião delas, né? É lógico que elas preferem ouvir alguém que tem uma opinião similar, que tem o mesmo ponto de vista, mas a influência é muito pouca. O que tem mais de mudança de opinião é pelas pessoas conversando entre si, não são por influenciadores falando com as pessoas. O papel do Tucker Carlson não é tão importante, assim, do Tim Pool, desse pessoal todo, não é tão importante. E aí você mostra aqui nessa pesquisa, olha só, isso daqui é a aprovação dos Estados Unidos entrar no Irã para evitar que o Irã tenha armas nucleares. Olha aqui, 79%, 83% entre republicanos, ou seja, republicanos, aqueles que seriam influenciados por essa turma do Tucker Carlson, 83% concordam com o Trump entrar na guerra e não com o Tucker Carlson. É uma besteira achar que vai ter isso daí, né? Agora, saiu a notícia agora cedo que os iranianos teriam buscado o Trump e disseram que iam mandar uma comitiva para conversar na Casa Branca, para Washington. E o Trump falou que não, minha paciência já acabou e só desejou a eles boa sorte. Né? E a gente não sabe se vai ter isso, se realmente aqui. Ó, o Irã concordou em ir para a Casa Branca para conversar sobre o programa nuclear e não sei o que lá, estariam voando já apesar do fechamento do espaço aéreo. Né? E de fato a gente tem aqui um avião, que é um avião grande, tá? O Jagermeister, que saiu do Irã aqui e está agora no espaço aéreo de Oman, e não se sabe até para onde é que ele vai. Estou dizendo que vai para o próprio Oman. Mas se é um time de negociação, é um time grande, tá? É muita gente, é um avião enorme, lotado de gente que saiu do Irã. Aí já não se sabe se o pessoal está fugindo, simplesmente, né? Tá desistindo, indo embora para Oman. Pode ser isso, a gente viu um monte de jatos saindo lá do Irã nos últimos dias, pode ser que seja só o pessoal desistindo, ou se vão tentar ali em Oman fazer alguma coisa, porque talvez possa ser gente também se oferecendo para o novo governo do Irã, né? Para dizer que, olha só, a gente aceita o comando do Shah Reza Pahlavi e vamos fazer as coisas lá, tirar o Khamenei, né, lá do governo, né. E bom, a gente sabe também que um dos ataques que foi feito agora cedo, Israel atacou a região em Teherã onde mora o Khamenei, tá? Então teria sido atacado essa região.
Não tem nem muita fumaça aqui, porque certamente foi bunkbuster, né? Foi bomba aqui de penetração. Talvez o Khamenei já nem esteja fazendo mais nada, né? O pessoal da Terra aqui chora que ai, matar o Ayatollah não vai resolver os problemas do Oriente Médio, porque não é assim que resolve, tem que conversar. Vai tomar no... É lógico que resolve. Se não resolver, resolve matar ele e todo o resto da cúpula do governo inteiro lá e resolve. Em algum momento resolve. Bom, o Irã temporariamente impôs restrições na internet. Tá? A internet está com restrição no Irã. Infelizmente, todo governo ditatorial faz isso. O Alexandre de Moraes aqui no Brasil faz isso volta e meia, proíbe o X, proíbe um monte de coisa aqui no Brasil. O Rumble está proibido, enfim. E agora, aqueles hackers israelenses que esvaziaram as contas de um banco iraniano, agora fizeram isso na Nobitex, que é uma exchange cripto iraniana. Isso é uma coisa sensível não só para o Irã, tá? Também para a Rússia. A Rússia e o Irã têm cooperado muito usando criptomoedas para transacionar dinheiro. E pelo visto, eles conseguiram tirar 95% dos ativos do Irã que estavam nessa exchange, ou seja, coisa de 1,8 bilhão de dólares, só sobrou 100 milhões de dólares na corretora em ativos lá, né? Isso deve dar um prejuízo para o pessoal, né? Aqui estão dizendo que foi bolsa de criptomoedas, teria 90 milhões roubado, mas eu acho que eles entenderam errado. Pelo que o pessoal está dizendo, foi 90 milhões o que sobrou. Roubaram todo o resto, né? Vamos ver como é que continua isso daqui. É evidentemente um alvo legítimo, essas criptomoedas, né? Os hackers terem feito isso daí, né? Enfim, só para complementar aqui, no início do vídeo a gente falou que Israel estava sob ataque, já acabou o ataque, foram todos interceptados, não teve nenhum dano esse ataque de agora, né? Lógico que devem ter outros ataques ao longo do dia. Se tiver algum grande ataque, a gente vai entrar aqui ao ar, ao vivo, mais uma vez. Alguma grande mudança, sei lá, né? Ou o Irã atacando Israel, ou Israel atacando o Irã, a gente vai entrar ao vivo aqui. E o Irã disse que hoje lançou um míssil que não pode ser interceptado. Interceptado. A gente está acostumado com isso. Lá na Ucrânia também, os russos viviam falando, não, porque o Kinjal não pode ser interceptado, porque é hipersônico e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Agora intercepta Kinjal o tempo todo lá na Ucrânia. Zero novidade isso daí. E o Netanyahu fez um balanço aqui da Operação Leão em Ascensão, né, falando que fizeram essa operação para garantir a existência de Israel contra a bomba atômica e não sei o que lá, e atingiram os lugares de bomba atômica, muitos símbolos de poder e coisa e tal. Estou conversando com líderes mundiais e existe uma grande admiração por nossa determinação. Está todo mundo apoiando o Israel nisso daí. Ninguém, até os países árabes estão criticando publicamente, mas reservadamente estão agradecendo a Israel por acabar com o Irã, né? Aí ele fala que continua ataque na faixa de Gaza, as operações por lá. Infelizmente tivemos perdas trágicas, né? É lógico que foram só 26 pessoas, mas são 26 pessoas, né? Muito triste isso, né? Então ele diz aqui que continua a operação e agradeceu aos Estados Unidos. Não falou nada sobre os Estados Unidos entrar na guerra, né? Continuamos no aguardo dessa informação. Qualquer novidade, a gente entra aqui ao vivo mais uma vez para dar as notícias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.